Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Eu sou Mayra de La Salette, este é o Washington Fora de Horas, aqui nos Estados Unidos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Washington Fora de Horas mais uma vez e eu sou a Mayra de La Salette. As notícias de hoje, vamos começar pelos principais títulos que nos trazem a esta nossa emissão especial de Washington Fora de Horas, que, como continuam a ver, ainda é a partir dos nossos estúdios improvisados devido às restrições da Covid-19. Os nossos principais títulos. Estados Unidos estão alarmados com a situação em Cabo Delgado, em Moçambique. Sobreviventes do massacre descrevem execuções agoniantes em campo de futebol de Muidumbe, isto também ainda em Moçambique. Em Angola, advogado de estudante que morreu na manifestação de 11 de novembro pede autópsia. E generais refutam acusações de estarem a financiar manifestações, isto também em Angola. Ex-presidente da Nigéria vai mediar crise na Etiópia. Vamos então ao desenvolvimento das notícias deste dia 16 de novembro. Os Estados Unidos estão alarmados com o aumento das capacidades do grupo rebelde que controla agora partes da província moçambicana de Cabo Delgado, isto segundo o Washington Post, jornal americano. Num artigo do Washington Post sobre a situação naquela província moçambicana, a publicação afirma que a situação foi recentemente analisada num encontro da Coligação Global contra o Estado Islâmico. Entidades do contra-terrorismo dos Estados Unidos expressaram alarme sobre o crescente número de rebeldes e a sua capacidade militar, indicaram fontes do jornal. Nathan Sales, nomeado na semana passada enviado especial da coligação, disse que os rebeldes são, e eu cito, do ponto de vista do terrorismo, uma ameaça significativa qualquer que seja a sua origem. Fim de citação. O Washington Post acrescenta que no recente encontro da Coligação Global contra o Estado Islâmico foi abordada a hipótese de ajuda a Moçambique para combater os insurgentes. Em agosto, o Major-General Dagvin Anderson, comandante de operações especiais no Comando Africano, a AFRICOM, das Forças Armadas Americanas, informou o Departamento de Estado que é o Estado Islâmico que fornece treino, educação e recursos adicionais aos rebeldes moçambicanos. Antes de continuarmos com a próxima notícia, vamos ver quem é que está aqui ligado a nós. José Monteiro já está ligado a nós a partir de Paris. Uau! Mamad Iqbal Daoud está em Climane e Mamad sempre connosco. É um prazer ter aqui o Mamad que não perde um Washington fora de horas. Antes de continuarmos com as notícias, eu vou fazer aqui o que eu peço sempre à nossa audiência para fazer, que é, vou também partilhar o nosso programa, pelo que eu agradeço já a quem já tiver partilhado e vou pedir a quem não tiver partilhado para o fazer, se puder, claro, seria muito bom que pudesse partilhar o nosso programa para que mais gente possa ver. Portanto, aqui está, eu vou partilhar. Eu vejo aqui muita gente ligada a nós, da Joca Cassimo, de Cabo Delgado, exatamente da província que estamos a falar neste momento. Então eu peço aqui ao da Joca para nos dizer como é que estão as coisas aí. Nós vamos continuar a falar sobre isso. Temos mais outra notícia sobre Cabo Delgado. Portanto, eu vou pedir que continuem ligados a nós. Portanto, agora aqui a partilhar o programa, está partilhado, está a Aoani Dalva, está ligada a isto porque eu vou pedir à Aoani, mais daqui a nada, para falarmos sobre um tema que chamou a atenção na semana passada e pelo que eu agradeço também à Aoani por isso. Vamos então continuar com as notícias a esta hora. Continuamos com Moçambique. Sobreviventes do massacre de Muidumbe relataram à Voz da América nesta segunda-feira o desespero e a agonia de mais de 50 pessoas decapitadas num campo de futebol local, confirmando os rumores das execuções em massa perpetradas
por grupos armados em Cabo Delgado. As decapitações, que terão sido realizadas entre os dias 6 e 8 de novembro, foram desmentidas poucos dias depois, pelo governador de Cabo Delgado, Valige Tawabo, mas condenadas veementemente pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que instou as autoridades a conduzirem uma investigação. As pessoas estão a morrer, disse a avó a um professor de ensino secundário que sobreviveu a este massacre e que se encontra refugiado em Moeda. Outro sobrevivente disse que várias vítimas decapitadas foram levadas de aldeias vizinhas de Moatide e executadas no campo de futebol da aldeia usado para o extermínio. O grupo continua a controlar a vila-sede de Muidumbe e dezenas de aldeias do distrito, a par de Mocimboa da Praia, mais a norte. A província de Cabo Delgado está a braços com ataques de insurgentes há 3 anos e a estimativa de mortes é agora de 2.000 pessoas, entre civis e militares. Nós vamos ter uma reportagem mais alargada na emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, mas pode ir ao nosso website também para ler mais sobre este assunto, www.voaportugues.com. Vamos até Angola, onde o advogado da família de Inocêncio Alberto de Matos, mais conhecido por Beto, morto na sequência de agressões durante as manifestações de quarta-feira, dia 11 de novembro, em Luanda, exige a realização de uma autópsia independente antes do funeral. Zola Bambi afirma que não se pode fazer o funeral enquanto não houver uma autópsia independente, e esta é a vontade da família e também o elemento fundamental para o processo judicial. Recorde-se que em entrevista à VOA, o pai do falecido Alfredo Miguel Matos disse que o filho não foi morto a tiros, mas sim pela tortura da Polícia Nacional, e exige justiça. Entretanto, os estudantes da Universidade Agostinho Neto queixam-se de terem sido proibidos de prestar homenagem ao malogrado Inocêncio de Matos. Portanto, este é um tema que nós vamos continuar a acompanhar. Vá à nossa página www.voaportugues.com para mais informações. E ainda em Angola, e ainda em relação a estas manifestações, os generais Vasco Chimuco, Artur Vinama, Joaquim França e Lino Cândido manifestaram-se indignados com as acusações que circulam nas redes sociais de que estão envolvidos no financiamento das manifestações que ocorrem nos últimos dias na cidade de Luanda. Numa nota endereçada ao Jornal de Angola, eles dizem, e eu cito, que é difícil perscrutar o real objetivo que o dito Matondo Fino, subscritor do texto, pretende alcançar. Mas tudo indica que tenciona fomentar no seio das Forças Armadas Angolanas, as FA, a intriga, a confusão, a desconfiança e o sectarismo. Fim de citação. Os oficiais generais recordam ser do domínio público que as façam o espelho, o garante da unidade e reconciliação nacional e da paz. Os visados, que agradecem a todos os colegas e amigos que manifestaram solidariedade e mostraram repulsa pelas acusações, reiteram o compromisso assumido com a paz e com a pátria. Portanto, estes generais foram acusados de financiarem as manifestações em Luanda. Vamos agora falar sobre a África, vamos falar sobre o índice Mo Ibrahim, o índice Mo Ibrahim de governação africana, o índice que avalia a governação africana, registrou em 2019 um declínio pela primeira vez desde 2010, de acordo com o relatório publicado hoje. A pontuação média geral diminuiu 0,2 pontos em 2019 para 48,8 em relação aos 49 pontos de 2018, o que representa a primeira queda anual numa década. O declínio recente é atribuído a uma deterioração de desempenho em 3 das 4 categorias do índice: participação, direitos e inclusão, segurança e Estado de Direito e desenvolvimento humano. Esta trajetória não é totalmente inesperada, pois o progresso vinha a registrar um abrandamento na segunda metade da década passada, com destaque para as categorias de desenvolvimento humano e bases para as oportunidades económicas. Ainda assim, o relatório ressalta que ao longo da década o desempenho geral da governação progrediu ligeiramente e que no ano passado 61,2% da população de África vivia num país em que a governação geral era melhor do que em 2010.
Portanto, tendo em conta 2010, houve algumas melhorias. Os avanços alcançados ao longo da última década foram maioritariamente impulsionados por melhorias nas oportunidades económicas e no desenvolvimento humano. Vamos falar da África lusófona. Angola ficou classificada no 43º lugar do índice, mostrando sinais de progresso crescente de acordo com o relatório que foi publicado hoje. Na mesma região da África Austral, Moçambique ficou na 26ª posição, o que revela uma tendência de deterioração acelerada. Cabo Verde mantém o segundo lugar no índice liderado pelas Ilhas Maurícias, de acordo com o relatório. Na mesma região, mas na cauda, está a Guiné-Bissau, que ocupa a 41ª posição do índice, mas mostra sinais preocupantes de declínio recente. São Tomé e Príncipe é o segundo lusófono melhor colocado, está no 12º lugar. Antes de continuarmos com as notícias, eu tenho a certeza que há mais gente ligada a nós, mais bons dias e boas tardes para dar. Eu não consigo ver muitos comentários aqui, talvez vamos ver se eu consigo fazer aqui scroll e ver quem é que está ligado a nós. Temos o Tilson a partir do Menong, é raro termos pessoas do Menong. Temos também Maria Barbosa a partir de Lisboa, obrigada Maria. Temos o Russo Bumba. O Russo Bumba diz que o povo angolano continua a sofrer devido à má governação do partido no poder e há outras coisas que devem ser investigadas de tanta nobreza e mortos por fome. A Medidas Neves também está ligado a nós. Badru Suamado, muito boa tarde. Dinhambane, obrigada por nos dizer que a emissão está a chegar bem. Isso é o que nós também precisamos de saber. Carlos Silva está a falar-nos de Inglaterra. Olá, Carlos. Muito boa tarde. Boa tarde também ao Melo Lalama, em Cabinda. Ezequiel António de Guimarães, em Luanda. Faustino Joaquim Marcelo está em Manica, em Moçambique. Jonas Mandela está no Lubito. Que bem! Boa tarde, estou ligado a partir de Angola, concretamente na província de Benguela, Lubito. E esta é a mensagem de Jonas Mandela, Tony. Vamos ver se eu perdi aqui alguém. Josias de Fátima Luís no Chimoio. Fábio Elvio em Angola e Paulo Domingos está ligado a partir de Maringue. Eu não sei onde fica Maringue, Paulo, diga-me. Confesso a minha ignorância nessa parte da geografia, eu quero apostar que é Moçambique, mas já agora dê-nos um bocadinho mais de informação. Vamos então continuar, vamos falar de um caso que tem feito correr tinta em jornais de Cabo Verde, o caso de Alex Saab. O Tribunal de Relação de Barlavento, em Cabo Verde, volta a analisar o processo do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que se encontra detido na Ilha do Sal desde junho, à espera de uma decisão ao pedido de extradição para os Estados Unidos. Depois da sentença de extradição proferida por aquela instância judicial, os advogados da defesa recorreram, tendo o Supremo Tribunal de Justiça optado por devolver o processo para ser analisado novamente pela relação. A defesa continua a alegar que a detenção é ilegal e o advogado João do Rosário volta a pedir que se faça justiça, libertando o cidadão Alex Saab. Numa breve declaração à VOA, um dos advogados de defesa de Saab, João do Rosário, reiterou que a equipa pediu o arquivamento do processo de extradição e disse que o novo pedido habeas corpus aponta para a sua libertação a fim de aguardar a decisão do tribunal em liberdade. Portanto, este é um caso que nós vamos continuar a acompanhar. Vamos agora até ao Brasil. Ainda não vi ninguém dos nossos espectadores Washington foradenses do Brasil. Normalmente temos sempre aqui alguém ou de Tubarão, Santa Catarina ou de São Paulo, mas até agora ainda não apareceu ninguém, ou pelo menos eu não tive a oportunidade de identificar nos comentários alguém do Brasil. Mas vamos a saber o que se passa no Brasil. A maioria dos candidatos a prefeituras apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro na eleição do último domingo, ou seja, ontem, não conseguiu ser eleita. Na reta final da campanha eleitoral, Bolsonaro fez programas em direto de Brasília para pedir votos para 13 candidatos à prefeitura, que é o equivalente às câmaras municipais, mas apenas 4 foram eleitos ou vão à segunda volta.
Nos principais círculos eleitorais do país, a única vitória de Bolsonaro foi no Rio de Janeiro, onde o atual prefeito, Marcelo Crivella, recuperou-se e disputará a segunda volta contra Eduardo Paes, ex-presidente da capital carioca. Em São Paulo, o candidato apoiado pelo presidente era Celso Russomano, deputado federal que só terminou o pleito na quarta colocação com 10,5% dos votos. A grande surpresa foi o candidato de esquerda Guilherme Boulos, do PSOL, ou PSOL, que concorreu como candidato a presidente em 2019 e que conseguiu 20% e vai disputar a segunda volta contra o atual autarca Bruno Covas, que alcançou 32% da preferência dos paulistanos. Nós vamos ter mais detalhes sobre estas eleições locais no Brasil, mas o principal título aqui neste texto é de facto que a maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não conseguiu ter sucesso nesta eleição. Na Etiópia, o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo vai liderar uma missão de mediação à Etiópia, onde o conflito entre o governo federal e a região separatista de Tigré propagou-se à vizinha Eritreia. O porta-voz do antigo chefe de Estado, Hakainde Hichilema, revelou à AFP que ele está a caminho de Addis Abeba para conversações. O governo etíope e a União Africana disseram não ter informações sobre esta missão de Obasanjo, que no ano passado foi o enviado especial das Nações Unidas para a República Democrática do Congo. Em Kampala, funcionários governamentais disseram no domingo que o presidente ugandês, Yoweri Museveni, iria iniciar hoje a mediação entre o governo etíope e as autoridades regionais dissidentes de Tigré. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou a 4 de novembro uma operação militar na região de Tigré após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação do Tigré, a TPLF, na sigla em inglês. O conflito tem provocado a saída de milhares de pessoas para o Sudão. Vamos continuar a acompanhar este tema com certeza. Lembrar que durante o fim de semana, houve um ataque da TPLF contra duas cidades no estado de Amhara, na Etiópia. Antes de irmos até à Bielorrússia, que é nossa próxima notícia, vamos ver se mais alguém entrou no nosso Washington Fora de Horas, ver o que é que as pessoas também pensam destes temas que estão a marcar este dia 16 de novembro. Não sei se vocês concordam comigo, mas nós estamos praticamente no Natal, não é? Faltam 15 dias para dezembro e falta quase um mês, cerca de um mês para o Natal. Não sei se há alguém aqui com esta sensação de ansiedade em relação ao tempo estar a passar tão rápido. Eu confesso já aqui que não vi o tempo passar. Vamos então ver quem é que está connosco. Há aqui muitos comentários. Fialho César. A pobreza e a ignorância são infelizmente a arma usada pelas forças inimigas da África como o neocolonialismo que corrompe os dirigentes africanos, manipulando as suas fraquezas, nomeadamente o seu gosto pelos bens materiais, a mesma alegoria do álcool e dos espelhos usada pelos primeiros conquistadores à África há 509 anos e que deixou os povos africanos no limbo da existência. Este é um comentário de Fialho César. Não sei exatamente a que notícia, mas eu acredito que seja por causa do índice de governação Mo Ibrahim. Hermenegildo dos Santos está em Moçambique, Quinzinho de Conha está em Canhabaque, Guiné-Bissau, Timóteo Mocole a partir de Luanda e Dalácio Pinto Mureteto está em Moçambique e ele diz, aliás, ele não está em Moçambique, ele não diz que está em Moçambique, ele diz que Moçambique já não é aconselhável para viver. Isto é o que nos diz Pinto Mureteto. Willy Zenza está a partir de Luanda, João Bonifácio está em Namacha, Maputo, Pedro Mendes está a partir do Brasil. O Pedro deve-me ter ouvido dizer que eu não via ali ninguém do Brasil e então ele escreveu em letras grandes a partir do Brasil. Macuenha Maca está no Negage
e diz que em Angola tudo está mal. A nossa polícia tornou-se do MPLA. E temos aqui também o Léo, que diz estar preocupado sobre o seu povo. Portanto, o Léo, que é o nosso colega da Etiópia, e portanto eu entendo a preocupação do Léo. E nós vamos continuar a acompanhar o caso da Etiópia, assim como outros. Elvino Neto está na Inglaterra, Pedro Mendes diz bom dia, e Jean Marais Carlet Pirulé diz que os governos devem ser mais sérios nas suas promessas. Eu acredito nisso também, defendo essa afirmação também. Tina Souza está na Inglaterra, temos aqui muita gente da Inglaterra, uma onda inglesa no Washington fora de horas. Vivaldo Amo Jesus Joaquim, que está em Saurimo, que eu também estou espantada, temos raramente pessoas a partir de Saurimo, pelo que muito obrigada pela companhia. Agradeço também a quem tenha partilhado o nosso Washington fora de horas e a quem está a comentar e está aqui sempre connosco. Vamos então às próximas notícias. Vamos falar da Bielorrússia, onde o presidente Alexander Lukashenko manifestou-se hoje disposto a ceder uma parte considerável do seu poder ao Parlamento e a outras instituições sem alterar a Constituição, a fim de resolver a crise política que o país atravessa. Ele disse ter acordado recentemente com o Parlamento que não é necessário modificar a Constituição para entregar entre 70% e 80% do poder do presidente ao Parlamento, ao governo, a outras instituições. Lukashenko destacou, e eu cito, que o povo, a sociedade querem mudanças, fim de citação, e muitos questionam o modelo presidencial do país, então uma possível solução seria uma mudança considerável na Constituição, algo que ele não considera adequado. Segundo Lukashenko, o processo de transferência do poder seria gradual. Pois bem, vamos ver como é que continuam as coisas na Bielorrússia. Não sei se há aqui fãs da astronomia, mas hoje fala-se muito deste feito. 3 astronautas americanos e um japonês decolaram, aliás, peço desculpa, eu vou repetir. 3 astronautas americanos e um japonês decolaram ontem dos Estados Unidos rumo à Estação Espacial Internacional a bordo de um foguetão da empresa SpaceX de Elon Musk, novo sistema de transporte espacial da Agência Espacial Americana NASA, após 9 anos de dependência dos Soyuz da Rússia. O Falcon 9 decolou sem falhas do Centro Espacial Kennedy na Flórida, iluminando a paisagem noturna. A bordo da cápsula, com a parte acoplada com a parte superior, viajam os astronautas americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e o japonês Soichi Noguchi. A viagem levará 27 horas e meia e a cápsula Dragon deverá acoplar com a ISS por volta das 23 horas de hoje, hora dos Estados Unidos. Este voo operacional dá continuidade à bem-sucedida missão de demonstração realizada de maio a agosto, na qual 2 astronautas americanos foram levados para a ISS, que é a Estação Espacial, e depois trazidos com segurança para a Terra pela SpaceX. Portanto, estão todos os fãs da astronomia, da ciência, estão atentos a esta viagem. Continue também atento connosco. Vale a pena saber o que se anda a fazer também pelo espaço. Vamos aos tópicos trending. Já chegamos ao fim das nossas principais notícias, mas o primeiro tópico trending fala de política, naturalmente, e fala de Donald Trump, política americana, e é o Twitter. No Twitter é muito difícil sairmos da política, como devem imaginar. Portanto, o que é que está trending hoje, dia 16 de novembro, no Twitter aqui nos Estados Unidos? A admissão da vitória de Joe Biden na eleição americana por parte do presidente Trump. As eleições americanas foram realizadas a 3 de novembro, como vocês sabem, e desde então têm sido longos dias de contagens e disputas, com o presidente Donald Trump a não conceder a derrota durante dias. O candidato democrata Joe Biden foi projetado vencedor pelos mídias americanos, inclusive a VOA também projetou o candidato democrata, após ele ter ultrapassado a marca de 270 votos eleitorais.
e eu acredito que posso pôr aqui exatamente nos comentários, quando se fala em projeções de vencedores e presidente eleitos, o que é que isso significa. Eu vou deixar aqui o texto para que possam ver do que é que eu estou a falar, porque é que ainda se diz o projetado vencedor e, consequentemente, presidente eleito. Mas continuando, portanto, depois de Joe Biden ter ultrapassado os 270 votos eleitorais, a mídia americana, inclusive a VOA, projetou Joe Biden como o vencedor desta eleição. Apesar do presidente Trump ter admitido a vitória de Joe Biden, ele voltou a dizer que as eleições foram manipuladas. Donald Trump tem tentado levar as suas alegações a tribunal, com vários processos legais sobre a eleição ainda em tribunais de vários estados de batalha política. Trump já perdeu vários casos de alegadas irregularidades de votação e contagem de votos, mas continua a insistir. Até ao momento, o único estado que está em processo de recontagem é a Geórgia, onde Joe Biden tem uma vantagem de 14 mil votos ante Donald Trump. 5 milhões de votos estão a ser recontados à mão naquele estado do sul. Dependendo de cada estado, os resultados deverão ser certificados entre meados de novembro e início de dezembro. Portanto, apesar de já se falar da vitória de Joe Biden, os resultados ainda não foram certificados, vão ser e serão entre meados deste mês e início do próximo. E é neste tema exatamente das eleições que eu aproveito aqui para falarmos de um texto que a VOA publicou há uma semana, que foi quando saíram os resultados, e todos sabemos que Joe Biden escolheu para sua vice-presidente Kamala Harris. E Kamala Harris tem sido chamada aqui nos Estados Unidos pelos mídia pessoa de cor, e pessoa de cor não colored person, mas pessoa de cor pela razão de ela ser mestiça. E mestiça não é de facto uma palavra muito usada aqui, e pessoa de cor é algo que pessoas mestiças, que são negras, que são como Kamala Harris, ela é negra, ela é indiana, pessoas como ela se assumem como tal. O que acontece é que o nosso texto tinha esse título, pessoa de cor, que Kamala Harris era a primeira vice-presidente de cor, e isso é uma tradução à letra do título em inglês, do artigo em inglês da Voz da América. E fui informada pela AONI que esse texto causou alguma controvérsia, e de facto depois fui ler os comentários e causou alguma controvérsia. De facto, a intenção não é... Em português nós não usamos muito a pessoa de cor, mas em inglês usa-se bastante, e é algo que as pessoas negras ou mestiças, com várias raças, não é? Raças, e que é outra expressão também que nós não usamos muito, é a palavra raça. Várias etnias se assumem aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos as pessoas assumem-se como brown, castanhas, por exemplo, person of color, pessoa de cor, por ser ou latina, ou da América Latina, ou por ter várias misturas em si, como é o caso de Kamala Harris, pelo que nós fomos levados por essa tradução à letra que naturalmente criou algum desconforto, que não era a nossa intenção. A ONI tinha uma explicação muito melhor do que eu, e eu gostava muito que ela participasse aqui nesta ideia, e se ela não for a tempo de participar, eu compreendo, mas ela tinha aqui algo muito interessante que eu vou ler o que ela escreveu. Nos Estados Unidos, people of color é uma expressão que foi reivindicada pelas minorias étnicas, exatamente,
como eu dizia, e é usada na mesma medida em que se usa brown girls, por exemplo, as meninas castanhas, que é uma expressão que nós não usamos em português, e ela está aqui de volta. E Aoni, por favor, diz aí, escreve, eu vou ler uma melhor justificação daquela que eu estou a dar, mas na realidade foi muito o que aconteceu, foi uma tradução à letra. E aí ela tem, nos Estados Unidos, se alguém tem um pouquinho de sangue negro, não é? Se alguém é mestiça, ainda que não se note no seu tom de pele, mas que tenha um bocadinho dessa mistura, essa pessoa é negra imediatamente, diz ela. É negro por causa de uma coisa chamada One Drop Rule, que é a regra de uma gota, não é? Este aqui, aliás, quem diz isto é o Léo, não é a Aoni. Eu vou continuar a ler a mensagem que a Aoni me enviou. Ela dizia, portanto, que é uma expressão, people of color, person of color, é uma expressão que foi reivindicada pelas minorias étnicas e é usada na mesma medida, aqui está, em que se usa brown girls, por exemplo. Mas colored girls, por exemplo, já seria tido como ofensivo, na mesma medida que, e deixa ver se eu consigo ter aqui, na mesma medida em que pessoas de cor é ofensivo na língua portuguesa, exato. Portanto, a dificuldade da tradução criou esta controvérsia. Porque nos dois casos é uma expressão que não foi reivindicada e que é uma forma pejorativa de se referir em específico aos membros da comunidade negra. Assim como negro, aqui não se chama negro a um negro americano, mas sim black. E nós, em português, não chamamos preto porque normalmente é aquilo que nos ofende, não é? Portanto, nós aceitamos o negro em português, os americanos não aceitam o negro em português. Portanto, as traduções são muito, muito complexas também. E diz aqui Raquel Leong, obrigada pela clarificação sobre a senhora Harris, é um assunto complexo. É sim, mas é exatamente assim como ela se define, ela define-se como uma pessoa de cor por causa dessa mistura que ela tem. E essa tradução da pessoa de cor é algo que eu quero que tenham atenção, que é algo que as minorias étnicas reivindicam aqui nos Estados Unidos. É muito localizado, não é uma regra de facto para toda a gente. Acho que de futuro fazer o parênteses de mestiço será a melhor opção, independentemente, e atenção, e o mestiço não tem que ser necessariamente negro, não é? Pode ser qualquer etnia, desde que haja essa mistura. Mas eu acho que já me alonguei aqui no meu tempo para o Washington Fora de Horas. Eu espero que tenham percebido esta discussão. Eu quero que mais gente tenha esta conversa connosco, porque é assim que nós aprendemos. E agradeço muito, em especial, à Oni, que nos chamou a atenção para este caso e que eu vejo que agora a gente a entrar, mas afinal, porque é que isto é um assunto? Para algumas pessoas é um assunto, para outras pessoas não é, mas eu queria muito, muito que as pessoas percebessem que não é um problema, que não é algo que nós fizemos de forma deliberada ou com a intenção de ofender alguém. Eu vejo que há alguém a dizer que não há som, o que é muito estranho, porque ainda há pouco tínhamos som. E eu não sei o que se passou aqui. A Tina Souza agora diz que se aprende todos os dias, obrigada, portanto já deve haver som. E a Raquel Leong diz muito obrigada. Obrigada eu por estarem aí desse lado. E mais uma vez, são bem-vindas estas discussões, porque todos nós aprendemos. Eu aprendi sobre algo que eu não sabia, que estava a criar alguma confusão entre a nossa audiência, pelo que, por favor, fiquem sempre à vontade para apresentar estas situações e outras. Hoje é segunda-feira, eu deixo aqui os meus votos do início de semana
cheio de boas energias. Mais uma vez, obrigada à Oni, ela foi top com esta ajuda na explicação. E obrigada a todos em especial que se juntam todos os dias aqui ao Washington Fora de Horas, de segunda a sexta. Vocês já sabem, nós estamos aqui para dar as notícias, ainda que nos estúdios improvisados das nossas casas. Uma boa continuação e, no meu caso, até para a semana. No caso do Washington Fora de Horas, até amanhã.